Não vale nada para quem? Vale muito, sim senhor. Logo mais, Flamengo e Fluminense se enfrentam. Mais um clássico na temporada 2023. A bola vai rolar às 6h30 da noite no Maracanã. O último Fla-Flu do ano. A partir de agora, tudo que você precisa saber sobre este grande clássico. Eu vou explicar também por que, pelo menos na minha opinião, o jogo já logo mais vale muita coisa no Maraca. Eu sei que aí você está pensando somente no Mundial de Clubes, daqui a pouco mais de um mês, Campeonato Brasileiro, o Fluminense não tem muito o que fazer, não tem mais objetivo, mas talvez nesta reta final de competição, a principal meta seja justamente o clássico desta noite, diante do Flamengo. Parar o rival. Lembrando que, tudo bem, o Fluminense ainda vai enfrentar Palmeiras e Grêmio ali no final, jogos que podem decidir o campeonato. Mas esse clássico, ele para mim tem uma importância muito grande, porque o Botafogo tá fazendo essa vergonha que tá fazendo aí, todo mundo tá vendo, né? Então, uma vitória do Flamengo hoje no Maracanã simplesmente pode fazer com que eles também se igualem ali na liderança ou se mantenham muito próximos ali ao líder, no mínimo a 3 pontos. E além da pontuação na tabela, é o aspecto moral. O Flamengo já começa a engrenar uma sequência positiva e se vencer o Fluminense num clássico, é claro que isso dá uma moral a mais. Até porque eles também vão fazer de tudo para dar uma carimbada na faixa do campeão da América de 2023. Então, para mim, é um jogo só pelo aspecto da rivalidade e só pela possibilidade de dar uma freada no rival, dar mais uma porradinha no ano, que a gente tem um retrospecto até equilibrado, mas o Fluminense ainda levando vantagem nos últimos jogos. Esse ano, Fluminense campeão carioca, goleada humilhante, 4-1 na final. Depois teve a Copa do Brasil. O Flamengo acabou eliminando o Flamengo. Empate 0-0, depois vitória por 2-0. E no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, vitória, aliás, um outro empate em 0-0. Então, tá na hora de voltar a vencer, são 3 jogos. Ultimamente, isso, o normal não tem acontecido, que é vencer Fla-Flu, né, nesses 3 jogos. Acho que teremos um jogo bem pegado logo mais no Maracanã, por todos esses aspectos. Acho que cada um tem a sua motivação. É óbvio que o Flamengo tem muito mais responsabilidade, né, precisa dessa vitória para sonhar ainda com o título, algo que era muito improvável. O Fluminense não carrega carga nenhuma. Eu acho que isso pode ser até um facilitador, acho que pode ser até algo que venha a ajudar no sentido de desempenho. O Fluminense não joga com responsabilidade, tá jogando a vida, vai para fazer um grande clássico, vai para tentar bater o rival e para jogar da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que o Diniz não vai ter pena, não vai perdoar, e eu acho que a ordem vai ser essa: jogar sério, jogar para vencer e tentar conseguir mais uma vitória em cima do Flamengo. No retrospecto geral, são 446 jogos, 141 vitórias do Flu, 143 empates e 162 vitórias do Flamengo. Nos últimos 12 jogos, o Fluminense venceu 6. O Flamengo venceu 3 e foram outros 3 empates. Então, o Fluminense ainda levando vantagem nesse retrospecto mais recente. Vamos relembrar aquela goleada maravilhosa, aquela goleada humilhante, os gols daquela final do Campeonato Carioca, para trazer boas energias logo mais para esse clássico do Maracanã. Então bora, vamos à provável escalação do técnico Fernando Diniz para o jogo de logo mais, a escalação com o oferecimento da Mais Ágil, tá chegando no final do ano, se você quer antecipar o seu fundo de garantia, aquela grana que está lá retida no seu FGTS, você não pode fazer isso no momento, a Mais Ágil
faz isso para você. Entre em contato aqui no link na descrição do vídeo, vai ter uma equipe prontinha para te atender, vai te passar todos os detalhes e em poucos dias, em poucos minutos, na verdade, você já recebe esse dinheiro na sua conta. É só entrar em contato com a Mais Ágil, você vai ser muito bem atendido e vai ter a oportunidade de passar um final de ano aí mais tranquilo. Vamos lá, o técnico Fernando Diniz vai ter reforços de peso para o clássico de logo mais, pelo menos a tendência é essa, que Germancano e Marcelo voltem ao time. Os dois treinaram normalmente nos últimos dias, eles ficaram fora da partida contra o Internacional, foram poupados. Quem deve seguir fora da equipe é o Felipe Melo, né? Deve passar mais esta semana se recuperando, se preparando também para a disputa do Mundial, já é uma preparação para o Mundial, mas a princípio Cano e Marcelo estão bem, né? Ganso, Martinelli, esses jogadores foram poupados, Keno também, entraram somente no segundo tempo. A tendência é de que hoje o Diniz vá com força máxima com o que ele tem de melhor à disposição, mas sempre agora a gente vai ter um pé atrás, porque a prioridade não é mais o Campeonato Brasileiro. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Keno, John Ares e Germancano, sendo que existe também a possibilidade do John Kennedy entrar como titular. Aí resta saber se no lugar do Ganso poupado, ou ele poderia entrar no lugar do Keno, enfim, tem sempre essa possibilidade. É um jogo, como eu disse, se o Fluminense vencer, não vai nem subir na tabela do Campeonato Brasileiro, porque chegaria ali a 49 pontos, o Atlético Paranaense é o sétimo e tem 50, mas se perder, matematicamente é possível cair até para a 11ª posição. É claro que o Fluminense não tem metas nesse campeonato, mas também não é bom ficar levando porrada e terminar o campeonato lá embaixo, né? Não é uma coisa legal também. Então, o ideal é conseguir pontuar. Eu acho que o grande objetivo, de fato, para mim, pelo menos agora, olhando para essa reta final, é o clássico de hoje. Porque o título foi conquistado na semana passada, amanhã tem comemoração no centro da cidade. Então, nada melhor do que essa comemoração, que vai parar o Rio de Janeiro amanhã, pela manhã, ela vem após mais uma vitória sobre o Flamengo no clássico de hoje. É um rival que vem crescendo sob o comando do Tite e vem melhorando em termos de desempenho. O Fluminense não tem muito mistério, a gente sabe que não tem muito segredo. O Fluminense deseja fazer em campo, a gente já sabe, mas como será que chega esse rival? Quais as principais armas do Flamengo agora sob o comando do Tite? Que tem de ponto fraco? Aquela super análise completa que você já está acostumado aqui no pré-jogo do canal do Lessa, eu chamo meu amigo Renan Reis, nosso laranja tricolor. Fala aí, irmão. Grande Vitor Lessa, saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Flamengo, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, separei para vocês alguns lances de ataque da equipe do Flamengo, para vocês perceberem que o Flamengo prioriza os ataques pelo corredor lateral esquerdo. Eles atacam muito por aquela região, tem diferentes dinâmicas para chegar em linha de fundo e efetuar os cruzamentos, então é preciso que o Fluminense fique bem ligado nessas jogadas. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Ayrton Lucas domina, faz o passe, sai para receber e efetua o cruzamento para o Luiz Araújo. Nós vamos ver a mesma dinâmica agora contra a equipe do Cruzeiro. Ó, Ayrton Lucas recebe a bola, faz o passe, sai para receber, só que quem estava na amplitude agora era o Gerson. Gerson faz o cruzamento, a bola sobra para o Ayrton e ele faz o gol do Flamengo. Outra dinâmica importante e que acontece bastante é a seguinte: o Flamengo posiciona um jogador aqui no corredor central, esse jogador recebe o passe, faz o passe de retorno e o jogador que recebe a bola já bota aqui para o lado esquerdo, para o lateral do Flamengo fazer o cruzamento. A gente vai ver isso acontecer nesse jogo contra o Cruzeiro. Ó. Gerson faz o passe de retorno, Thiago Maia abre para o Ayrton Lucas, ele chega em linha de fundo e faz ali o cruzamento. E contra o Corinthians é a mesma coisa. Agora quem vai receber aqui pelo meio é o Bruno Henrique, Everton Ribeiro faz o passe, Bruno Henrique faz o passe de retorno e o Everton abre aqui para o Ayrton Lucas cortar e fazer a finalização. Então a gente vê que existe um padrão, né? O Flamengo chega através de tabelas pelo lado esquerdo, chega também através dessa dinâmica de jogar num jogador no corredor central, ele faz o passe de retorno e o atleta que recebe a bola abre para o Ayrton Lucas chegar à linha de fundo e fazer o cruzamento. Então o Fluminense
precisa prestar bastante atenção nessas jogadas. O Samuel Xavier, que vai ser bem exigido ali, o Nino na cobertura, o próprio John Arias, que vai dar sustentação ao Samuel Xavier por aquele lado. Todo mundo ali do lado direito precisa ficar atento a essas jogadas do time do Flamengo. Galera, o Fluminense precisa ficar ligado também nas transições rápidas da equipe do Flamengo. Nos últimos 2 jogos, contra o Fortaleza e contra o Palmeiras, o Flamengo assustou bastante os adversários com esses lances, então nós precisamos ficar atentos a isso. Aliás, nós podemos até atribuir essa evolução do Flamengo nas transições ao curto trabalho do treinador Tite, que é um técnico conhecido por ter equipes que fazem bem essas transições rápidas da defesa para o ataque. Aliás, o gol contra o Palmeiras, o terceiro gol contra o Palmeiras, sai justamente numa dessas transições. O Arrascaeta puxa o contra-ataque, abre aqui para o Everton Cebolinha, ele devolve no Arrascaeta e olha quem passa aqui, ó. Quem vai passar aqui feito uma bala, ele mesmo, Ayrton Lucas, de novo pela esquerda, pessoal. Ele faz o cruzamento, o Gerson ajeita e o Pedro faz o gol. Falando sobre o Pedro, pessoal, é um atacante que todos nós já conhecemos, um cara muito perigoso dentro da área, vem em boa fase, fez 6 gols nos últimos 8 jogos do Flamengo, então é preciso que a nossa zaga fique de olho nele. Aliás, o Nino também vem em excelente fase, pessoal, já há bastante tempo, botou o Ener Valencia no bolso na última quarta-feira, e botou também o Cavani no bolso na final da Copa Libertadores. Então tô achando que tem um espaço no bolso ainda para que o Pedro fique lá durante esses 90 minutos. Vamos torcer para que isso aconteça. Galera, falando sobre um outro ex-tricolor, dessa vez o Gerson, é preciso que o Fluminense bloqueie essas finalizações da entrada da área. O Gerson acertou esse bonito chute contra a equipe do Corinthians, acertou esse chute de fora da área também contra o Coxa, então é preciso que o Fluminense bloqueie essas finalizações. Contra o Vasco também, o Gerson fez o gol da vitória, ali já pisando na área. Então é um jogador que finaliza bem e precisa ser marcado de perto nesse tipo de lance. Galera, falando um pouco da parte defensiva da equipe do Flamengo, se nós formos fazer um recorte desde a queda do Sampaoli, em 8 jogos o Flamengo levou 6 gols. Então um time que não leva tantos gols assim, acabou levando 3 gols ali na derrota para o Grêmio, mas não é uma coisa muito comum. Então é um time que se defende relativamente bem. Entretanto, assim como diversos times nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem dificuldade para defender as jogadas pelos corredores laterais. A gente está vendo aí um lance da partida contra o Cruzeiro e isso ficou muito evidente contra o Vasco. Quem teve a oportunidade de assistir essa partida, o Flamengo até acabou vencendo com aquele gol que nós vimos do Gerson, mas o Flamengo teve muita dificuldade para defender os corredores laterais. O Vasco criou diversas oportunidades de gol e sempre assim, chegando ali na linha de fundo, efetuando o cruzamento, e o Flamengo teve dificuldade para impedir os cruzamentos e para impedir as finalizações dentro da área. Foi assim um festival de chances da equipe Cruz Maltina. Então é uma coisa que o Fluminense pode investir certamente. É um jogo recente do Flamengo, então o Flamengo tem dificuldades. Aliás, no jogo contra o Palmeiras, a principal chance da equipe lá do Abel Ferreira foi justamente num cruzamento para a área, jogada do Hendrick, e o atleta do Palmeiras não consegue efetuar a finalização. Então é uma coisa que o Fluminense pode explorar, talvez seja o caminho das pedras para a vitória do nosso tricolor, as jogadas pelos corredores laterais. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais uma análise. Vamos vencer esse Fla-Flu e deixar os caras bem longe desse título do Campeonato Brasileiro. Valeu, tamo junto e saudações tricolores. Valeu, meu irmão, tamo junto. Eu vou aproveitar para chamar um outro irmão também que a vida me deu, que é o Renan Moura, repórter, setorista do Flamengo, na Rádio Globo, na Rádio CBN, trazendo as notícias do Rubro Negro para o jogo de logo mais. Fala, Vitão e amigos do canal do Lessa. Irmão, todo o sucesso do mundo para você agora nessa empreitada definitiva no YouTube, como influencer do Fluminense. Ninguém cobre o Flusão melhor do que você, irmão. Vou estar sempre aqui te acompanhando, já que você nos deixou aí na Rádio Globo e paga o chopp, hein, Vitão? Você tá me devendo esse chopp, irmão. Falando desse clássico, Vitão e amigos tricolores, neste sábado, na bola rola às 6h30 da noite, Flamengo deve ter apenas uma alteração em relação à goleada para cima do Palmeiras por 3-0. Felipe Luiz, que volta de suspensão, deve entrar na lateral esquerda na vaga do Ayrton Lucas, que também foi bem, diante da equipe paulista. Portanto, o Flamengo deve jogar com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Felipe Luiz, meio campo com Pulgar, Gerson e Arrascaeta, na frente Luiz Araújo, Everton Cebolinha e o Pedro. Será que vai ter lei do ex? Pedro está vivendo um momento espetacular com a camisa do Flamengo, mais gols do que jogos
nessas últimas partidas sob o comando do técnico Tite. Já passou a ser o quarto maior artilheiro do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro, superando até o Bebeto e chegando agora a 42 gols marcados. Para esse jogo, o Flamengo também conta com as voltas do Thiago Maia e também do Bruno Henrique, que estavam suspensos. E há um detalhe a respeito dos jogadores que estão desfalcando o Flamengo nessa rodada, né? Segue sem poder contar com o Davi Luiz, que ainda se recupera de uma grave torção no tornozelo, e o Alan, que só entra na próxima semana, na última fase de recuperação, depois de uma fascite plantar e também uma operação no tornozelo. Portanto, é o Flamengo que vai tentar colocar água no chope do Fluminense, comemorando o título da Libertadores da América. Flamengo que ainda não está classificado para o torneio continental, está na 5ª posição, nesse momento está na pré-Libertadores da América, mas também a 3 pontos do líder Botafogo, para colocar uma pimenta extra nessa reta final do Brasileirão. Vitão, tamo junto, irmão. Desta semana não passa, né? Não estamos mais juntos na Rádio Globo e na Rádio CBN, mas estaremos sempre juntos aí pela vida, pelos jogos, sempre nos encontrando. Valeu, meu amigo, tamo junto, um abraço e até logo mais no Maracanã, né? Estaremos juntos. Vamos ver o que disse Paulo Henrique Ganso, camisa 10 do Fluminense, sobre o clássico de logo mais, a importância de encarar esse jogo com muita seriedade para buscar esses 3 pontos e dar aquela freada na reação aí do rival. Bom, sem dúvida, né? Se tratando de clássico, a gente tem que vencer sempre, né? Lógico, tem que vencer todos os jogos, né? O Fluminense. Mas a gente está preparado, apesar do título inédito da Libertadores, a gente está muito preparado para esse grande jogo, né? Que vai ser pelo Brasileirão, e que a gente possa alcançar o ponto mais alto da tabela no Campeonato Brasileiro. Vamos à arbitragem do jogo para a gente fechar esse pré-jogo aqui no canal do Lessa. A arbitragem será de Wilton Pereira Sampaio, que supostamente deveria ser talvez o principal árbitro do país, mas que recentemente vem sendo uma tragédia. Teve aquele episódio, ele é rebaixado para a Série C, comete aquele absurdo no jogo da Série C, no jogo do Volta Redonda, quando ele expulsa um jogador e permite que o jogador saia de campo e seja substituído, aquela coisa pavorosa, né? Foi o Robinho no caso. E ele apitou recentemente a derrota para o Bragantino por 1-0 lá em Bragança Paulista, naquele pênalti mequetrefe que foi marcado contra o Fluminense. Enfim, teve muita reclamação naquele jogo também. O Wilton Pereira Sampaio vem numa fase muito ruim. Apitar um clássico desse tamanho agora não é uma boa. Então, meus amigos, já diria para vocês se prepararem. É bom já se preparar. Antes ele tinha apitado o clássico contra o Vasco 1-1, lá no primeiro turno, dia 6 de maio. Pelo Campeonato Brasileiro. Foram os únicos 2 jogos que o Wilton apitou do Fluminense neste ano. Ao todo, ele tem 32 partidas apitadas, com 15 vitórias do Flu, 7 empates e 10 derrotas aí a título de curiosidade. Mas, como esperança é a última que morre, para que ele possa fazer uma arbitragem decente. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. O Fluminense não tem muito o que fazer no campeonato. O Flamengo precisando vencer para chegar lá em cima. Enfim, veremos o que vai dar logo mais. Ele vai apitar, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Corrêa, que é FIFA, assim como o Wilton, e pelo Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha. Os 2 do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo será o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que é também da FIFA de São Paulo. E depois do jogo, quando a bola rolar, pós-jogo super completo aqui no canal do Lessa, com tudo, coletiva, zona mista, toda a repercussão direto no Maracanã, como vocês já estão acostumados, canal do Lessa, mais raiz tricolor, Renan Reis, nosso laranja, e transmissão também. Hoje teremos transmissão aqui no canal do Lessa e com o Raiz Tricolor, aquela dobradinha que vocês já estão mais que acostumados. A partir das 5h15 da tarde estaremos ao vivo, eu e Gabriel Amaral, direto no Maracanã, com tudo sobre mais este Fla-Flu da temporada 2023, o último do ano. Vamos que vamos, galera. Um abraço, até logo mais.